mais uma vez, né? Boa noite. Nesse momento, então, eu dou as boas-vindas a vocês. É um prazer estar aqui junto com a colega Elizabeth, né? Para mais uma reunião nossa, mais uma conversação sobre o tema da interpretação. E como vocês receberam, já está no site a programação, né? Hoje, então, é a vez de Elizabeth apresentar a função e campo da palavra e da linguagem. E eu passo a palavra a vocês e depois nós vamos abrir para um debate, desejando que a gente possa ter uma rica conversação. Então, boa noite, Beth, também. Boa noite mais uma vez. Boa noite, passo a palavra. Gleice. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, como o Gleice já sublinhou, para a gente conversar, né, sobre o tema, que é esse tema que nos reúne até novembro, né, esse semestre e o próximo, sobre a interpretação. Então, hoje, né, como está no programa, que como já está divulgado, eu vou trazer algumas considerações sobre a interpretação como pontuação e corte no texto de Lacan, Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise, né? Que é nosso texto de referência para esse momento de hoje. Gostaria também de dizer a vocês que a leitura do Seminário 1 é uma leitura muito rica e que traz também muitas considerações e muitas informações importantes a respeito desse tema de hoje. Então, eu desejo iniciar as minhas considerações de hoje por uma premissa de Lacan e uma promessa. Uma premissa e uma promessa. As duas encontradas no Seminário 1, inclusive, coincidentemente, na mesma página 313, para quem tiver a mesma edição que a minha. Então, qual a premissa de Lacan? Lacan diz o seguinte: ensino a vocês o sentido e a função da ação da palavra, na medida em que é aí que está o elemento da interpretação. Então, é essa a premissa que nos reúne, nos orienta nesse tema. E qual a promessa? Ele diz o seguinte: se vocês me seguirem, poderemos ir muito longe. Achei muito simpático de Lacan essa promessa e muito inspiradora, né? Então, isto posto, né, eu relembro para vocês que na técnica advinda de Freud, a interpretação reencontra os traços de memória dos traumatismos, servindo-se unicamente da linguagem. É a linguagem que estabelece uma ligação entre os conteúdos inconscientes e os restos mnêmicos das percepções visuais e, principalmente, das auditivas. Lacan foi um crítico ferrenho de alguns analistas franceses, seguidores de Anna Freud, que acreditavam, obviamente, assim como ela, que a meta do tratamento psicanalítico era a identificação do paciente ao ego do analista. Isso porque, se o analista extrai... Por que essa crítica de Lacan? Porque todo o trabalho de Lacan, nesse momento, é exatamente retirar todo que diz respeito ao tratamento analítico, que ele diz que é o eixo do imaginário, que, como eu já tive oportunidade de sublinhar algumas vezes, é um eixo sem saída, né? O eixo da rivalidade, o eixo da exclusão. Então, Lacan, ele faz essa crítica, não é? Ele considera um equívoco o final de um tratamento analítico ser a identificação do paciente ao ego do analista,
Porque se o analista, ele diz, extrai sua interpretação de um saber livresco e se confia em sua intuição imediata, sua interpretação está submetida à organização do seu ego. Isso é o mesmo que dizer que está totalmente orientada pelo eixo alienante do imaginário. O que é que Lacan quer dizer extrair interpretações de saber livresco? São interpretações prêt-à-porter, por exemplo, sobre a relação edipiana, sobre projeções na figura do analista, de reações vividas no passado. É isso que ele chama de saber livresco. Ele diz que esse tipo de interpretação está submetida à organização do ego do analista. E ele é de opinião que não é fácil interpretar sem exibir o ego. Mas por que é que a pergunta que nós somos imediatamente levados a fazer, por que é que exibir o ego, exibir esse tipo de interpretação, produziria necessariamente uma identificação especular, quer dizer, a linha do proto-sujeito com a sua imagem. Por que isso produziria? Porque, para Lacan, essa identificação mimética é uma fatalidade, na medida em que faz parte da dinâmica do imaginário e pode entravar, ao invés de favorecer. O que vai produzir é um entrave no processo analítico. Lacan critica de uma forma bastante severa, por exemplo, Otto Fenichel e sua Pedagogia dos Afetos, como também o Manual de Reich sobre a análise do caráter. E contra eles, ele detona a sugestão, desconfia do insight como tomada de consciência, porque, para ele, isso não passa de psicologia. Para Lacan, é absolutamente possível, por exemplo, mudar, haver uma retificação de posição subjetiva sem nenhuma tomada de consciência. E esse argumento contra o insight serve de tela a duas razões fundamentais. Primeiro, por um lado, se o paciente toma consciência de algo, ele vai confirmar sua crença de que seu analista sabe mesmo de algo sobre seu inconsciente e se aliena imediatamente. E, por outro lado, a tomada de consciência está ligada à noção de interioridade que Lacan recusa. Essa recusa da interioridade leva também, logicamente, Lacan a recusar interpretar da superfície à profundeza, que era uma forma de interpretação dos analistas da psicologia do ego, que preconizavam que se interpretasse o que é isso, da superfície às profundezas. Primeiro, os mecanismos de defesa e resistências para poder atingir o inconsciente e as pulsões. Então, Lacan é absolutamente contra essa premissa, porque ele diz que é como se o analista dispusesse no bolso o registro garantido da geografia do inconsciente, o que é uma questão aí nitidamente um tanto absurda, né? O analista que proceda dessa forma, para Lacan, na verdade, o que ele faz é recusar a existência do inconsciente. Por quê? Porque supõe um sujeito constituído, confundindo aí sujeito e ego, um sujeito constituído, uma parte sadia do ego, como se essa parte não tivesse ela própria um inconsciente, ou seja, como se ela própria não fosse dividida.
Interpretar, por exemplo, a relação de objeto ou caráter leva o analista a modelar o sujeito pelo seu eu, pelo eu do analista. Então, de modo geral, Lacan recusa todo deciframento no sentido de saber livresco. E por que isso? Revelaria, né, um saber, como eu já disse, prêt-à-porter do analista. A comunicação desse saber ao sujeito operaria como sugestão a qual o critério da verdade não estaria, ou melhor dizendo, não seria levado em consideração. Ou seja, qual a posição do sujeito na estrutura, na organização simbólica. Então, para Lacan, não se trata, quando se interpreta, jamais de procurar no sujeito o sentido do sintoma, mesmo que ele possa passar pelo significado recalcado de um significante. Uma vez que o que conta numa interpretação é o que ela provoca como associação. A interpretação das resistências, por exemplo, é especialmente desaconselhável, segundo Lacan, uma vez que só faz reforçá-las, porquanto o analista impõe sua versão da realidade, seus padrões de conduta e, desta forma, recai na sugestão. Lacan entende que a resistência é do discurso e não do analisante. Basta que a gente lembre a barra que separa significante de significado, como ele coloca lá na instância da letra, né? Então, a resistência a que se referem os partidários da psicologia do ego é resistência à realidade a qual deveria se adaptar. Porém, para Lacan, a ênfase na função adaptativa do eu passa por alto de sua função. Eles enfatizam essa função adaptativa e passam por alto, bem distante, de que é uma função alienante e que se baseia em uma concepção simplista e não questionadora da realidade. A realidade não é uma coisa simples. Isso Lacan trabalha profundamente, longamente, no Seminário 2, e questiona de uma forma extensa a problemática da realidade como sendo algo bastante complexo. A realidade não é uma coisa simples, nem objetiva, a qual o eu teria que se adaptar, porque ela é em si mesma um produto de representações fictícias e errôneas e das projeções do eu. Portanto, não se trata de adaptar-se a ela, segundo ele, mas de mostrar ao eu que ele está por demais bem adaptado, posto que ajuda na construção da própria realidade. Isso é o que Lacan chama da bela alma, né? Aquela que se queixa, mas que está muito bem adaptada a essa realidade da qual se queixa, que está na direção da cura, que Gleice vai trabalhar no nosso próximo encontro, e que Lacan coloca isso como um dos primeiros trabalhos a ser feitos para que seja possível uma entrada em análise. Enfim, Lacan sustenta que a ênfase na psicologia do eu e na adaptação e na identificação ao eu do analista reduzem a psicanálise à condição de um instrumento de controle social, produtor de conformismos, e considera, então, a partir disso, uma traição completa à psicanálise e à letra freudiana. É por isso que, em função e campo da fala e da linguagem em psicanálise, um texto de 1953, contemporâneo do Seminário 1,
conhecido entre nós como discurso de Roma, faz parte do que rotineiramente nós chamamos o primeiro ensino de Lacan, que se desenvolve nos anos 50, que é também uma época chamada de primazia do simbólico. É essa resposta, o simbólico é a resposta que Lacan dá a toda uma psicanálise orientada pelo eixo do imaginário e um eixo que tem uma dialética paranoica. Então, a resposta de Lacan a toda a questão da paranoia do eu, da paranoia especular do eu, é exatamente postular a primazia do simbólico, e ele faz isso extensamente nesse texto, como no Seminário 1. Então, o seu objetivo com esse texto foi resgatar os fundamentos da fala e determinar as condições estruturais destes fundamentos. Para isso, ele reatribuiu à fala seu estatuto fundante, retornando desta forma ao papel que ele outorgara a Freud. Procurou retificar a rota que abandonara a palavra em benefício de uma teoria que tinha a realidade como referência, ao mesmo tempo em que esquecia que a psicanálise é uma experiência de fala. Lacan defendeu veementemente esse princípio freudiano, segundo ele, desprezado pelos seus contemporâneos por acreditarem que o sujeito do inconsciente, ou melhor, por desacreditarem de que o sujeito do inconsciente se produz no e pelo ato de fala, e que fixar o objeto da interpretação nas resistências, a análise das resistências, que fazia parte da proposta de analisar da superfície ao interior, a análise das resistências é cair num engodo imaginário e desconhecer a distinção entre real, simbólico e imaginário. Enfim, uma primeira doutrina da seção analítica e da interpretação em Lacan, doutrina, obviamente, entre aspas, não é? Porque não há nada formal em Lacan como uma doutrina da interpretação, mas ele trabalha isso ao longo de todo o ensino, nós a encontramos em função em campo da fala e da linguagem, em psicanálise. E isso mostra a importância desse texto, que é muito mais do que um texto, é um manifesto, porque é nele que Lacan apresenta seu programa e sua carta de intenção. E a tese defendida por ele nesse texto é que a palavra é o meio da psicanálise e, como tal, a função príncipe do psicanalista é resgatar seu poder de evocação, porque há sempre uma decalagem, uma distância na fala entre o que se diz e o que se quer dizer. Lacan radicaliza nesse texto quando afirma que é o mundo das palavras que cria o mundo das coisas e não o inverso. Então, eu vou agora trazer um primeiro ponto a respeito do nosso tema, da interpretação que Lacan traz nesse texto, que é a interpretação por parentesco fônico. Então, nesse texto, Lacan propõe a alusão como semi-dizer, como uma forma privilegiada de interpretação, uma vez que não se dirige à realidade dos fatos, mas à organização da cadeia significante. A alusão nem nomeia, nem desvela, ela alude como na poesia. A musicalidade, a ambiguidade das palavras, a maneira vaga e imprecisa são modos de representação da estética simbolista, que é uma corrente de poesia
que se contrapõe ao esmagador positivismo do século XIX. É aí que Lacan se inspira, né? E um poeta muito querido por Lacan, algumas vezes referido, Mallarmé, por exemplo, dessa corrente. Né? Para os poetas simbolistas, não faz sentido procurar a mensagem explícita do texto. Segundo eles, a realidade nunca deve ser revelada, mas aludida e evocada, como expõe Mallarmé no seguinte fragmento que vou apresentar para vocês. Diz ele: creio que, no fundo, os jovens estão mais próximos do ideal poético do que os parnasianos, que ainda tratam seus temas à maneira dos velhos retóricos e dos velhos filósofos, apresentando os objetos diretamente. Penso ser preciso, ao contrário, que haja somente alusão. Só para relembrar, o parnasianismo foi uma escola literária que surgiu na França em meados do século XIX e que é a escola do realismo poético. E os parnasianos valorizavam o positivismo e a ciência acima de qualquer outro sentimento humano. Então, é exatamente aí essa tensão entre essa forma de expressar a realidade, né, essa chamada poesia realista, e a forma simbolista que, pelas colocações de Lacan, fica claro para nós que ele esteve muito mais próximo desta corrente do que desta outra. Seguindo com a citação de Mallarmé, eu a completo, ele continua dizendo: a contemplação dos objetos, a imagem alçando o voo dos sonhos por eles mesmos suscitados, são o canto. Já os parnasianos tomam as coisas e mostram-na inteiramente. Com isso, carecem de mistério, subtraem dos espíritos a alegria deliciosa de acreditar que e no que estão criando. Denotar um objeto é suprimir 3/4 do prazer do poema, que consiste em ir revelando pouco a pouco. Aludir, eis o sonho. É a perfeita utilização desse mistério que constitui o símbolo. Evocar pouco a pouco um objeto para mostrar o estado d'alma através de uma série de enigmas. Então, se Lacan propõe, não é, essa interpretação por parentesco fônico de forma alusiva, ele aproxima a interpretação muito mais da poesia do que de qualquer outra forma de retórica. Então, foi um corte similar ao que o simbolismo fez no realismo, o que Lacan fez em relação à psicologia do eu. Isso por entender que o cotejamento com a realidade não representa absolutamente nenhum endereçamento ao desejo inconsciente. A alusão, que mostra sem nomear, é o indicativo de uma outra coisa que circula na cadeia significante, apontando essa propriedade essencial da fala, que é fazer escutar o que não se disse. Em função em campo, cito Lacan, a mola mestra da interpretação é a ressonância da palavra. Eu cito: não há dúvidas de que o analista só pode jogar com o poder do símbolo, equivocando-o de uma maneira calculada nas ressonâncias semânticas da fala.
Lacan, nesse sentido, nos convida a retornar a Freud, que fazia ressoar as palavras para evocar o sentido recalcado. Por exemplo, Schmuckskasten, que, Gleice, você está aí, Gleice? Gleice? Ui, ulala, Gleice caiu, não está aí? Não, caí não. Eu estava Ô, muda. Gleice, você pode ajudar na pronúncia dessas palavras? Schmuckskasten, Schmutzkasten. Schmutzkasten, que Schmutzkasten. significa ao só tempo caixa de joias e órgão genital, não é isso? Isso. Ein Schmuck. Vermogen. Ah, não, é Schmuck, não é Schmutz, não. Schmutz é sujeira. É Schmuck, Schmuckkasten, né? A caixa de joias. e que também tem o significado na língua popular, Isso, não é? De órgão que é. genital feminino. Isso, Tem isso. uma outra passagem também em Freud, Ein Vermögender Mann, que é um homem rico, de fortuna, mas é também um homem potente, né? Basta ter Isso. mais um som. Ein Unvermögender Mann, que na pronúncia corrente isso quase não aparece, não é, Gleice? Então, Isso. isso aí, isso é de Freud na análise do caso Dora, e é em Freud que Lacan se inspira exatamente para propor a ressonância por parentesco sonoro, fônico, para exatamente evocar o sentido recalcado. A verdade que está oculta se faz ouvir, porque a palavra tem a propriedade de fazer escutar o que não diz. E Lacan chama isso de técnica renovada da interpretação, que restitui à palavra seu pleno poder de evocação. A ressonância é uma comunicação pelo viés indireto, é um dizer de lado, é um semidizer. A ressonância é totalmente do campo poético. Na ressonância, a referência é o sujeito. Quem é convocado é o sujeito. E a interpretação deve fazer ressoar no simbólico e produzir uma mudança no sentido cristalizado, em um significado também cristalizado pelo jogo com a sonoridade significante. Como eu já disse, vou repetir, pela ressonância, o sujeito é evocado e convocado. Em francês, ressonância tem homofonia com razão, raison e raison, e condensa duas dimensões da interpretação. Raison foi uma palavra, é um neologismo criado pelo poeta francês Ponge para apontar a capacidade que tem a fala de fazer ouvir o que não se diz, pela via da alusão e do alegórico. E razão, que remete à matemática e trata do que Lacan chama de cálculo da interpretação, que é uma operação que a interpretação realiza na bateria significante do sujeito para produzir novas combinatórias, novos sentidos, mas se refere também a um cálculo de que é preciso haver algumas interpretações para que haja uma retificação preliminar da relação do sujeito com a realidade, para que haja, para que se instale um trabalho com a transferência e haja uma entrada em análise, né? Então, esse duplo sentido do termo raison em francês, né? Raison e raison, nos diz muita coisa quando se trata da interpretação. Esse é o momento da ressonância no simbólico, né? Que tem por função, via cálculo da interpretação, produzir um efeito de divisão no sujeito. Segundo Lacan, há duas formas de intervenção que possibilitam esse efeito. É o corte da seção
e a homofonia por parentesco fônico, como acabamos de dizer, que são formas de pontuar não a resistência, mas, sobretudo, o desejo inconsciente. O corte da seção é o encurtamento da seção, foi o pivô da disputa de Lacan com a IPA, ou melhor dizendo, da IPA com Lacan, pois a IPA defendia a prevalência do regulamento que exigia sessões de duração fixa, sem se dar conta que o tempo de uma sessão diz respeito a uma temporalidade que não a realidade da profissão liberal. Nesse sentido, no dia 11 último, eu estava presente na apresentação de Millet do seu livro Como Terminam as Análises, e Millet explicando, falando sobre a máquina de Turing, que é uma máquina de produzir sentido, e ele dizia que a análise não é uma máquina de Turing. Millet disse o seguinte, ele diz o seguinte, couper, couper, coupir, coupir, coupir. Essa daí é a orientação da psicanálise de orientação lacaniana. Mais do que isso, ele diz, mais do que uma localização subjetiva, mais do que uma localização, uma produção de uma formação do inconsciente, isso desregula, nos leva de volta à máquina de Turing, que a cada vez que é acessada, produz um novo símbolo e que, comparando com a análise, ele dizia, seria uma produção ao infinito de novas formações do inconsciente que impediriam a emergência do objeto A. Então, isso Millet disse, agora, sábado próximo, vai fazer 15 dias. Culpir, culpir, culpir. Ele falava dessa forma na intervenção dele. Cortar, cortar, cortar. Com esse sentido aqui, eu achei fantástico e me mobilizou muito exatamente por conta do tema que estamos trabalhando, né? E, com isso, tanto Lacan e aí Millet retoma, eles denunciam que essa posição do tempo segundo a profissão liberal e que não se reja pela lógica do inconsciente, ele denuncia que essa posição se deve não a uma justificativa ética ou técnica, mas pura e exclusivamente ao capricho do outro, do poder institucional, que, como tal, é um capricho superegóico, essa figura obscena e feroz, pura pressão do social. Segundo ele, segundo Lacan, teria que ser, nas minhas palavras, um obsessivo de carteirinha para obedecer a tal regulamento, o que não era, obviamente, o caso de Lacan. Para Lacan, como Gleice, inclusive, trouxe no nosso encontro anterior, na apresentação do seminário, para Lacan mais valia outro aspecto do corte da seção, a saber que seu lado inesperado assemelha-se às técnicas do Zen budismo, segundo a qual a chicotada do mestre pode ter valor de reconhecimento simbólico. Diz Lacan, vou retomar porque é lindo, inclusive tomamos como uma das epígrafes desse seminário. O mestre interrompe o silêncio com qualquer coisa, um sarcasmo, um pontapé. A chicotada do mestre pode ter o valor de reconhecimento simbólico. É assim que procede um mestre budista, segundo a técnica Zen. Cabe aos alunos, eles mesmos, procurar a resposta às suas próprias questões. Está na página 9 do Seminário 1. O que ele visava era pontuar com o corte o discurso do paciente e, desta forma, sublinhar a verdade ou marcar o desdém do mestre diante de uma palavra vazia, sem implicação subjetiva, e assim desconcertar as resistências do eu.
Lacan busca denunciar os álibis inconscientes do sujeito diante do seu desejo e levá-lo a se perguntar por quê. Então, o objetivo da pontuação é suspender as certezas do sujeito até as suas últimas miragens, e é no discurso que sua resolução deve ser escandida. Um outro tipo de corte também muito importante, ao qual Lacan nos remete, é, por exemplo, separar os S1 de S2, o significante mestre do saber, do sentido. E o objetivo desse tipo de interpretação é a perplexidade e não o apaziguamento. É forçar o sujeito a identificar seu modo de gozar do seu inconsciente. Portanto, uma interpretação que valha deve ser um enigma, um semidizer, para produzir efeitos mesmo não sabidos pelo analisante. Esse tempo dessa primazia e dessa, como Lacan diz, o tempo do entusiasmo de Lacan pelo simbólico vai ser amenizado, vai passar, não é? Porque no final do ensino já não o vemos assim tão animado com a magia da palavra, mas eu diria que não passou de todo. Então, lembremos que esse é o tempo de pontuar o desejo de reconhecimento do desejo próprio, é um Lacan hegeliano, objetivo exatamente deste primeiro Lacan hegeliano. Tempo em que uma palavra verdadeira já continha sua resposta, e que nós fazemos, e o que nós, analistas, fazemos é dar à fala do sujeito sua pontuação dialética. Isso porque uma pontuação adequada libera a fala do sujeito e a faz retornar à sua natureza de verdade. Jacques Lamillet, no seu curso Donc, quando nos ensina que o gozo está no ciframento do inconsciente e que interpretar é decifrar, mas decifrar é cifrar novamente. Nos dá, com isso, um ensino de um enorme alcance. Não nos esqueçamos que Lacan, em um dos seus seminários, que tem esse título, nos ensinou que o desejo é a sua interpretação. Portanto, resumindo e para concluir, eu colocaria para vocês que a interpretação, seguindo essas indicações de Lacan, parasita a palavra do analisante, desenvolve o sentido com sua ambiguidade, sustentando aí o equívoco. Ela é uma intrusão significante, tem algo de oráculo. A interpretação avalia-se pelas ondas que produz e pelas suas consequências clínicas. A interpretação utiliza o significante para mobilizar, para além do índice alusivo e alegórico, uma parte não significante chamada gozo. Interpretar é também desinterpretar, é desfazer as crenças da neurose. Alusiva, a interpretação não explica, não fortifica identificações, não nomeia as satisfações, mas dá ao sujeito a oportunidade de encontrar sua causa. Então, resumindo tudo que eu trouxe até agora, eu diria que a língua necessária à fala não pertence nem ao emissor, nem ao receptor. Ela se situa na dimensão da alteridade, no lugar do grande outro, que poderíamos dizer que é também o lugar da história, onde se acumulam e são determinadas as redes significantes. A primeira clínica de Lacan, calcada na primazia do simbólico, ou seja, no retorno à letra freudiana, é uma clínica assentada na demonstração da função da fala,
enquanto geradora de sentido e do campo da linguagem que a suporta, de sua estrutura, de suas operações na história, do dinamismo retroativo das subjetivações e ressubjetivações dos fatos e dos acontecimentos. A comunicação nesta relação, nesta época concebida como intersubjetividade e dialética, domina esse primeiro momento conceitual. Nesse tempo, Lacan entende o valor interpretativo de interromper o fio das associações, sublinhando uma palavra, relembrando-lhe uma versão diferente que o sujeito já teria dado anteriormente de um mesmo relato ou mesmo de um acontecimento, repetir-lhe uma frase dita, provocar certos cliques novos. A interpretação opera ali onde ela surpreende o sujeito. Resumindo mais uma vez e para terminar, eu diria que a ênfase dada à palavra na linguagem visa especificar o primado do simbólico sobre o imaginário do homem, né? do Lacan, nessa época, chamava de homem, depois é que ele vem chamar de fala-ser. Nessa época, ele chamava do ser humano, né? Do humano, nesse sentido, do humano mesmo, era a palavra que ele usava no Seminário 2, depois é que ele vai evoluir para par lettre, mas nessa época ele chamava l'être humain, o ser humano. Então, essa ênfase dada à palavra na linguagem visa exatamente sublinhar o primado do simbólico sobre o imaginário no homem. E a interpretação busca liberar a palavra do sujeito, permitindo apresentá-lo à linguagem do seu desejo e fazer falar, para além desta, os símbolos do seu sintoma. Trata-se, então, de devolver à palavra sua função constitutiva, solicitando ao sujeito fundar-se nesta relação. Então, foram essas considerações que eu trouxe sobre o nosso tema de hoje, e aqui eu fico nas minhas pontuações, né? Devolvo a Gleice, então, a palavra para que a gente possa conversar, sobretudo fazer uma conversação sobre sobre a interpretação como pontuação e corte. Bom, Beth, muito obrigada por esse caminho que você fez, né? Estou aqui encantada com a leitura que você pôde fazer, tanto do texto de Lacan, né, Função em Campo, mas as conexões que você fez com como é que você situou esse momento histórico da psicanálise, esse momento de Lacan, e em que cenário que isso acontecia. Eu acho isso muito importante, principalmente porque a gente, de repente, você nos ajudou nisso, a gente poder ver como que na história as coisas se repetem. Porque se a gente fosse fazer uma análise agora do destino da psicanálise, do que vem se transformando a psicanálise em alguns ambientes, né? E como que retorna de novo, né? Essa crença no positivismo de uma forma diferente, mas volta essa crença no positivismo, né? É interessante a gente poder retomar isso aí e ver em que momento, e você traz todos os subsídios aqui para um debate hoje, né? De que momento era esse que Lacan vivia, e eu achei interessantíssimo algo que você já traz bem no início, e que eu acho importante, que você vai buscar em Freud, assim como Lacan vai buscar em Freud, no Seminário 1, no Seminário 2, né? E no que ele estava às voltas naquela época, quando você traz uma passagem de Freud, onde o Freud vai falar, você fala da ligação entre o inconsciente e os restos minêmicos, é interessante porque são os restos minêmicos, né? Isso aí a gente poderia ter todo um seminário só sobre isso, a compreensão de Freud do que seria um resto minêmico, de como funciona a memória, completamente diferente do positivismo, né? E você trouxe algo que talvez
às vezes passa um pouco desapercebido, que o próprio Freud vai dizer que tem algo a ver os restos minêmicos com a memória imagética, mas que principalmente é auditiva, né? Quer dizer, seria interessante a gente poder aprofundar um pouquinho essa discussão. Mas aí eu queria ainda, assim, quando você estava falando, eu estava muito me lembrando, até pela história da gente viver os anos 60 na Alemanha e toda a discussão com o positivismo, né? Eu estudei em Colônia, onde estava presente muito essa discussão, né, com a sociologia, com Popper, por exemplo, né, onde o Popper dizia que a psicanálise não era uma ciência, né, porque ela não se poderia verificar se era verdade ou não era verdade. Para poder considerar como ciência, é preciso que se possa, né, provar que não é verdadeira uma hipótese, né? E como na psicanálise não pode, porque é no um a um, no singular, não tem como você fazer isso, então a psicanálise não seria ciência. Mas eu me lembrei, então, e eu queria aqui resgatar algo que a gente via acontecer e que acontece hoje, esse desencantamento do mundo que Weber analisou muito bem e que Lacan vai retomar, Freud vai retomar, e principalmente, né, nos dias atuais, né, o que isso vem a significar. Então, eu achei interessante a maneira que você pontuou aí no início, né, colocando essa questão do desencantamento do mundo, que está presente no positivismo, que a nossa bandeira traz a sua marca, né? Ordem e progresso, é exatamente a anulação da palavra, né? E a prevalência exatamente é o execrar da poesia, que é o que a gente está vendo hoje, assim, de uma forma exageradíssima, né? Que é exatamente, né, tirar do sujeito o direito à palavra. Então, esse reencantamento da palavra que Freud vai trazer, e que Lacan, na briga, na discussão, né, nos anos 50, né, com Cris, Löwenstein, Rapaport, Hartmann, né, que fizeram da psicanálise exatamente uma psicanálise sem vida. A palavra perde o poder. E aí o que ganha poder é exatamente o superior, né, que vai estar muito forte com a filha de Freud, a Ana Freud. Infelizmente, né, ela tenta trazer de volta aquilo que o Freud tentava expurgar, né, que é exatamente esse superior. Então, achei muito interessante esse caminho que você trouxe nesse primeiro momento aí do ensino de Lacan, que às vezes a gente passa um pouco desapercebido, né, essa ênfase na poesia e essa relação que você vai fazer com Mallarmé, né, de alguma forma uma restituição do poder à palavra e ao simbólico, mas não é só isso, né? Eu gostei na sua fala de você poder pontuar também que nesse momento, apesar de ser uma psicanálise que vai na direção de uma reafirmação do simbólico e numa discussão aí contra esse debate sobre o imaginário, mas como que aí o Lacan já traz a importância, né, desse poder da palavra no sentido da poesia, né? E aí você vai aproximar a psicanálise com a poesia, e aí a gente vai ter o quê? Um enigma, e não algo que iria na direção de uma supervalorização do simbólico no sentido edípico. Então, já está presente o enigma, né? Isso eu achei muito interessante, e você traz de novo aquela primeira frase dele do Seminário 1, onde exatamente... né? Ela é preciosa porque ela traz o corte, né? E achei muito interessante como você então vai ressaltando assim o modo de interpretar já nesse primeiro momento, quer dizer, qual a importância do corte e por que, acho que seria interessante no debate a gente discutir, eu não quero falar muito aqui porque eu acho que o importante agora é que a gente possa conversar, né? Como pensar então, né, esse interpretar como alusão, que também não vai no sentido de um sentido, da busca de um sentido, mas exatamente o contrário, né, de um semi-dizer, né? E, por outro lado, esse corte que já desde o início está aí presente, que faz com que o objeto lá possa emergir. Né? Quer dizer, algo que aponta para o gozo. É importante a gente ver isso já nesse momento do ensino de Lacan, que é o que vai depois, né, vai retornar, porque ele vai depois prosseguir, né, e avançar com isso. Mas eu queria agradecer muito, Beck, pela sua leitura, é sempre um prazer, né, estar aí trabalhando com você, discutindo com você, mas para mim também
eu não vi o seu texto antes, a gente conversa muito, mas lindíssimo o seu texto, e eu vou, então, abrir agora a conversação e passar as palavras para que a gente possa ver as ressonâncias, né? As Ok. raisons E, da sua fala. Gleice, antes que os colegas desejem também dizer alguma coisa, que será um prazer, eu agradeço aí também a leitura dessa escuta que você faz, né? E eu quero aqui me declarar alguém, uma entusiasta do primeiro ensino de Lacan, dos primeiros seminários de Lacan. Eu não canso de ler o seminário 1, não canso de ler o seminário Dois. 2, seminário 3, e como tem tudo, muita coisa que nós utilizamos, mesmo do ultimíssimo ensino, como corte da sessão aí, como um instrumento aí da maior importância, está aí desde o seminário 1, e para mim foi um encontro fantástico escutar Millet há 15 dias atrás pronunciar culpir, cortar, né? O corte da sessão que nós encontramos desde esse primeiro momento. Para mim também, esse percurso me ensina muito a que eu possa entender em que contexto Lacan vai propondo essa retomada a Freud, com tantas proposições consideradas na época novas e arrojadas, e que não vem de um mero voluntarismo de Lacan, mas de um debate sustentado com os destinos da psicanálise na época. Para mim, fica muito difícil, sempre ficou, acompanhar, entender, e eu mesma poder me servir do último ensino de Lacan, se eu não tinha uma noção mais ou menos organizada do que foi esse primeiro ensino, ao que ele veio e que caminho ele nos indica. Então, essa oportunidade de poder dizer isso, para mim, é muito gratificante, né? Ótimo. Exatamente, né? Como estar no último ensino, seguir o último ensino sem prescindir do primeiro. Eu acho que isso que ficou muito claro na sua fala, né? E às vezes a gente simplifica um pouco, como se tivesse um ultimíssimo Lacan e o primeiro não existe. Assim como em Freud, quer dizer, você pode fazer uma leitura do ultimíssimo Freud lá e você vai ver que já no início, né, do ensino de Freud tem algo que ele desenvolve que vai estar lá no fim. Então, eu acho isso muito importante, que a gente não faça essa leitura, o primeiro, o segundo, como se fossem coisas completamente assim, águas que não se confundem, né? Então, eu acho isso importante. Eu acho que você conseguiu transmitir isso muito bem na sua fala hoje, né? Você Gleice, reencantou aí esse primeiro. Outro aspecto que também eu acho muito importante, eu gostaria de colocar, que todo esse aparato que a gente traz, com esses instrumentos interpretativos dessa primeira clínica, é com esses instrumentos que nós nos utilizamos para as análises que começam. Isso. É preciso, através deles que nós vamos tentar levar com que o sujeito se apaixone pelo seu inconsciente, para poder se dedicar ao trabalho analítico, né? Então, de lembrar isso, que esse é o nosso instrumental para as análises que se iniciam. Temos toda a parte do último ensino para análises que duram, análises que terminam, mas que toda essa primeira parte, todo esse aparato que Lacan nos oferece, né, desse momento considerado o primeiro ensino, eles estão ainda, são atuais e nos servem muitíssimo, né, para o momento das entradas, possibilitar as entradas em análise. Outra coisa importantíssima, Gleice, que você sublinhou bem, é a atualidade desse texto para o momento atual, o que estamos vivendo, né? De toda tentativa de foraclusão do sujeito, de eliminar o direito à palavra do sujeito, né? De nos transformar em autômatos, né?
autômatos sem direito à fala. Então, achei muito interessante, né, que esse texto a gente tenha podido trazê-lo para a conversa, e precisamente nessas 2 semanas, onde nós estamos vivendo momentos tão dolorosos de respeito ao humano, de respeito à palavra, de respeito à dignidade do sujeito, né? Então, acho que aqui há também um momento ético e um momento político, onde isso que Lacan nos traz é uma resposta, é a minha forma de responder, de entrar nesse diálogo, e é atualíssimo. Então, exatamente isso é o que Lacan vai dizer, que o que ele quer é restituir o fio cortante da psicanálise freudiana, né, que tinha se perdido, né, com todos os desvios ali na psicologia do eu. Então, eu acho que seria interessante a gente agora abrir aí. Eu não estou conseguindo ver aqui se quem que... Eu Deixa vejo eu ver aqui se eu daqui, consigo... Gleice, ainda ninguém se inscreveu, mas vocês se animem a participar dessa conversa e de trazer as suas contribuições, seus acréscimos, de entrar nessa conversa, né? Alguém quer se inscrever? Eric Santos. Você não consegue levantar a mãozinha, não, Eric? Eu vou passar a palavra para a Karina, que levantou a mão. Você está vendo, Gleice? Agora estou vendo. É porque e depois o Eric, viu, Gleice? Tá, Eric, tá. Karina, por favor, pode falar. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a aula de Beth, a conversação com a doutora Gleice, né, muito animadora. E eu fiquei pensando muito, Beth, e aí eu queria que você falasse um pouco disso, a partir da sua experiência, nessa dimensão do Deixa eu baixar a mãozinha aqui, para não ficar muito... Nessa dimensão, né, que você traz da análise como esse esvaziamento de sentido, né, esse encontro aí com o analista possibilitar esse esvaziamento de sentido, pensando a análise em outra língua, seria uma precipitação, possibilitaria assim uma... Fiquei pensando na questão da temporalidade mesmo, sabe? Do efeito de corte de sessão, se a análise, aí minha questão vai nesse sentido, fazer análise em outra língua tem um efeito de corte, no sentido de acelerar essa questão aí essa redução de sentido, essa redução aí do imaginário, né? Eu queria que você falasse, se possível, um pouco sobre isso. Só uma coisa, parece que Marcela levantou a mão e tirou de novo, não foi? Eu vi aí ou me confundi? Pode falar, Beth. Escutamos o Eric Eric antes. Como é que você levantada, mas como Karina... Seria ótimo uma conversação, mas como que Karina se dirigiu a mim diretamente a partir da minha experiência, né, de análise numa outra língua, se ajuda a questão do esvaziamento do sentido egóico. Inclusive, numa das aulas eu vou trabalhar a partir da minha própria experiência com análise em outra língua. Uma coisa, Karina, que ficou muito para mim é que, efetivamente, me parece que o inconsciente é translinguístico, e, obviamente, que um outro idioma ele esvazia alguma coisa do sentido e soa bem mais alto nos nossos ouvidos a questão do significante mesmo, do S1 isolado. Isso, quando você está na sua associação livre, no seu trabalho associativo, essa foi a minha experiência, de como alguns significantes que, para mim, da maior importância e que diziam falar exatamente do meu modo de gozar, não ressoaram na língua portuguesa, não ressoou, e que
para mim soou muito alto e a análise girou todo em torno de um desses significantes que somente num outro idioma ganhou aí essa ênfase de S1 isolado, de produtor, muito mais de uma marca e de produção de gozo no corpo do que de uma produção de sentido, de um saber. Então, esse depoimento aí, eu posso dizer em relação a essa experiência única que foi minha análise, né? Que temos colegas também que têm essa experiência, se quiserem trazer alguma coisa de como foi para cada um, aqui também é um momento interessante. Eu não sei se a gente deveria escutar Érica ou se alguém... Érica? Vamos escutar Érica, e se alguém quiser retomar essa questão aí que Karina traz, que é bem interessante, depois eu também gostaria de falar. Também fiz análise na língua do outro, né? Aliás, em duas línguas, em alemão e depois em francês. Eu acho que seria interessante essa conversa aí. Mas eu gostaria de passar a palavra a Érica. Quero agradecer também. Está me ouvindo? Estamos. Sim, muito bem. Tá. Minha pergunta Marcela, assim, depois. sobre assim, que a interpretação, então, quando ela leva mais em conta o significante do que o significado, propriamente, e aí está a análise, a interpretação do Freud de que a Dora, o pai de Dora era impotente, né? Ele interpreta isso pela palavra em alemão, que tem esse duplo sentido e tal. A minha pergunta, assim, a interpretação em psicanálise, ela se propõe como um desvelamento da verdade? A interpretação em psicanálise, ela por si só, quando, a partir de um significante, eu vejo, né, a alusão que ele faz a outros, e isso permite ao paciente falar mais, essa interpretação, então, estaria, assim, dizendo o que realmente seria o desejo oculto, o que realmente seria o pensamento latente, ou não, assim. De que forma essa pergunta faria sentido, né? A que eu estou fazendo. Você Posso... quer... talvez seja isso. Passo a palavra para você, Beth. Não, eu gostaria, Gleice, de saber se a gente conversa agora com a Érica ou escuta Marcela primeiro. Como é que você acha? Isso, ou Marcela. O que vocês acham? Talvez fosse bom que Marcela colocasse aí a Beth de duas em duas, talvez, porque três eu já acho que se perde um pouco. Então, de duas em duas pessoas, aí a Beth pode juntar e a gente discutir. Marcela? Olá. Olá. Boa noite. Gostei bastante, viu? Obrigada. Queria agradecer primeiro. Muito boa apresentação. Me tocou bastante uma frase mais para o final sobre o desejo, porque eu ando lendo o Seminário 6, né, que é o desejo e sua interpretação. E parece que o Lacan retoma bastante Freud, a interpretação dos sonhos, né? Porque o termo, né, me parece que parte do livro da interpretação dos sonhos do Freud, né? O termo interpretação. Acho que antes a gente não vê esse termo, né, no Freud. E eu escutei, não sei se escutei errado, mas escutei você dizer que o desejo é sua interpretação. Aí eu fiquei bem tocada com a frase, eu queria, se possível, que falasse um pouco mais, né? Porque pareceu até uma brincadeira com o título do seminário, né? O desejo e sua interpretação. É isso. Ok, vamos conversar um pouco, né? Eu gostaria que circulasse também entre vocês, os colegas que quiserem participar, para também conversar com os colegas que colocaram questões e trouxeram observações, seria ótimo. Gleice, se você entrar, e outros colegas que estiverem aqui na sala. Em relação a Eric, de fato, Eric, esse é o momento em que Lacan
retoma muita coisa da interpretação, como essas interpretações prêt-à-porter, todas montadas em cima de significados e de sentidos pré-estabelecidos, como a questão edipiana, da relação de objeto, você está transferindo para mim um ódio inconsciente do seu pai. Então, Lacan considera que são interpretações que não avançam no sentido do sujeito que está no campo aí do simbólico, que é um sujeito do desejo, que é algo que não é um incorpóreo, não tem substância, mas que exatamente um sujeito, um conceito que está totalmente de acordo com o entendimento de Lacan do inconsciente, como o inconsciente estruturado como linguagem, e sim, ele vai pontuar, ele inclusive faz um giro e uma nova escrita do Matema Saussuriano, do signo, onde ele, para Saussure, em cima da barra está o significado, e embaixo da barra o significante. Lacan gira isso e coloca aí a primazia do significante, e a questão de que as palavras em si, isoladas, elas não querem dizer nada, só com uma frase concluída, é que esse efeito retroativo vai trazer qual o sentido dessa frase, e, nesse sentido, ele privilegia, sim, o significante. E a questão aí do significante, do S1, como remetendo, já desde essa época, a um significante mestre, organizador da história de um sujeito, e já neste tempo, Lacan, ele, nessa, vamos chamar entre aspas, nesse momento das suas, vamos chamar uma teoria da interpretação aqui, ele sugere que a ênfase seja dada, sim, ao significante. Ele fala muito nessa época de uma verdade do sujeito, né? Uma verdade não no sentido das proposições que podem ser marcadas com verdadeiras ou falsas, mas uma verdade que aluda ao desejo do sujeito. Então, esse é um momento que ele fala aí de uma verdade associada à questão do desejo do sujeito, mas isso aí ele vai aos poucos deixando de lado a questão da verdade, mesmo essa articulação mais explícita com o desejo do sujeito. E Marcel, ele diz mesmo explicitamente, o desejo é sua interpretação. É uma frase ambígua de Lacan, é também aí um corte que ele faz dentro desse contexto de interpretações, como eu chamo, prêt-à-porter, para dizer que o desejo é sua interpretação e a interpretação é o desejo. Aqui fica muito difícil de saber se é um objetivo dativo ou subjetivo, se refere ao objeto ou se refere ao sujeito. Mas ele diz, sim, Lacan, e de uma forma equívoca também, para equivocar, para fazer um giro no que se colocava na época da pouca valorização da questão do desejo do sujeito e da forma como as interpretações eram entendidas. Ele diz isso, o desejo é sua interpretação. É no seminário 1 ou no Função e Campo? No 6. Ele diz no 6, né? No 6 mesmo, tá. O título do seminário. No final do 6. No final, acho que interpretação, ele vai dizer, mas ele antes já trabalha isso. Tá? No seminário 1, alguma passagem, ele já alude aí a essa relação do desejo com a interpretação. Você veja como ele vem avançando, 1, 2, 3, 4, 5, para no seminário 6 chegar a essa conclusão aí de que o desejo é a sua interpretação, que é uma construção equívoca, sim. É uma construção no sentido de um enigma, que é exatamente aí um enunciado
que solicita a enunciação do sujeito, que cada um dê de si para interpretar essa frase de Lacan a partir exatamente de sua história inconsciente, do seu modo de gozar e de sua relação com o seu desejo. Essa é uma época. Eu queria... Só um pouquinho. Quem é? Falar. É Karina, posso falar? Não levantei a mão. Pode. Eu queria só dizer uma coisa em relação a isso, pode ser, Karina? Que Beth traz, porque eu acho que na fala de Beth, logo lá pelo final, quando você vai falar sobre o desejo e sua interpretação, você também traz pistas que já está em Lacan. Quer dizer, se você pensa que a interpretação é um corte, e que é um corte que separa S1 de S2, gerando perplexidade, ou seja, o que isso significa? Né? Significa que nesse corte aí, e nessa perplexidade, algo do enigma aparece, e isso é a questão do desejo. É o desejo que está em circulação. Não o desejo enquanto algo que tem um significado, mas o desejo enquanto movimento. Né? Quer dizer, descolou S1, S2, a perplexidade faz com que o sujeito, com que o desejo do sujeito, né? É o desejo que causa esse movimento. Né? Então, acho que a gente pode pensar também o desejo é a sua interpretação, no sentido da interpretação que produz exatamente essa abertura, né, a um enigma. Né? Sim? Eu posso responder? Karina. Eu posso Deixa eu falar falar também? rapidinho. Quem é que está falando? Não, eu falo depois da Karina. Rapidinho. Fala aí. Tá. Obrigada. Dá para levantar a mão? Da próxima vez eu levanto, que eu me atrapalhei aqui. Tá. Não, é eu me porque eu não lembrei estava vendo. muito A Érica. no 2000, eu acho que foi 2018, eu acho, 2019, foi antes da pandemia. Eu participei de um cartel onde a doutora Gleice foi mais um do Seminário 6, né? E, assim, para mim, ressoa muito, eu não me recordo, mas eu acho que tem um capítulo no Seminário 6 que o que é a questão da fantasia fundamental, né? Onde ele aborda assim, o que interpreta o desejo, isso que a doutora Gleice faz, né? O que tem efeito de corte e de interpretação é a própria fantasia, né? Eu fico pensando nisso, né? Obrigada. Eu acho que Eric tinha falado antes de Liege, não, Eric? É você, Eric? Eu queria só assim, responder a resposta da minha pergunta, que no caso da jovem homossexual, o caso do Freud, né, de 1920, tem uma coisa muito interessante para mim sobre interpretação, porque lá o que o Freud vai interpretar dos sonhos da paciente é que ela estaria querendo, que o desejo dela naqueles sonhos era de encontrar um homem, formar uma família, etc, etc, que era, na verdade, cumprir com as expectativas que o pai tinha perante ela. E aí o Freud disse para a paciente que não acredita naqueles sonhos, não acredita na interpretação daqueles sonhos, que, na verdade, a paciente estava ali colocando Freud na mesma posição que ela colocava o pai, né? Ela estava enganando Freud, assim como ela queria enganar o pai. E aí eu acho que isso tem a ver com essa coisa da verdade, né? Assim, que eu comecei pontuando que a interpretação, talvez ela por si só não seja assim um desvelamento, né? Assim, ó, é isso aqui. Eu acho que, na verdade, a interpretação está submetida à análise, né? Assim, de que maneira esse efeito, esse corte, vai permitir com que isso continue a análise. Assim. Eu acho que... É interessante isso que você traz, porque me fez pensar, Eric, numa figura que tem chamada colofão, que é um dedinho apontando assim na direção de alguma coisa. Está muito mais para isso do que para a revelação da própria verdade, mas de alguma coisa que indica sem... É isso, nós vamos ver na direção do tratamento, né, Beth? Isso fica bem claro. Vai retomar. Isso, a gente retoma isso, Eric.
Que bom, legal. Eu não estou vendo aí, Beth, veja. Liege, Gleice. Não, eu sei, é Liege, mas Tá com a no mãozinha. chat, se tem alguma pergunta no chat. Não, Gleice, tem aqui Não? a perguntando sobre o texto, isso está gravado, quer dizer, vai Tá. disponibilizar no site, né? O texto escrito não, porque não é um texto que ele precisaria de passar por uma revisão, algumas coisas, mas a gravação vai ficar disponível. Talvez no segundo momento a gente veja que destino pode dar a essas produções, mas aqui nesse primeiro momento foi gravado e fica, quer dizer, coloca depois no site. Não estou encontrando aqui no site Gleice nenhuma questão, não. Tá, no chat, né? Liege. Então, Tá. depois Sara, tá? Então, gente, boa noite. Eu queria também parabenizar, Beth, e dizer da minha satisfação, né, com sua apresentação, com sua leitura rigorosa, né, bem, acho que faz a gente pensar a nossa clínica de uma maneira diferente, né, e provoca muito, né, porque tem uma questão que fica sempre para mim, Beth, eu acho que esse momento talvez, não sei se nesse momento seria resolvido, mas eu acho que a sequência desse seminário certamente vai levar a isso, que é uma questão minha. Sempre que se fala dessa questão de preservar a primeira clínica, né, mesmo na segunda, isso traz uma confusão muito grande para mim, né? Por quê? Porque a gente vê toda a questão do primeiro momento, né, do ensino, essa ênfase na demonstração do sentido, né, o analista ocupando o lugar do grande outro, né? E uma interpretação que aponta muito mais para o sentido, né? Um significante que possa dizer a verdade do sujeito, né? O inconsciente como um querer dizer, né? E quando a gente vai pensar as questões que nos remetem à segunda clínica, a gente vai ver que o acento é no um, né? Que o sujeito não procede da cadeia, né? Quando Lacan vai enfatizar a noção do signo, né? Questão centrada no gozo, uma nova definição de inconsciente, quer dizer, o inconsciente é mais como querer gozar, quando ele fala também de um saber fazer com a língua, percebe? Então, é uma questão assim que traz e remete a uma escuta e uma interpretação, né? Que, claro, eu entendo bem, né? Eu acho que o seu registro, quando você traz que esses elementos que estão na segunda clínica, já estava Lacan às voltas com ele, não é uma coisa... Sim. Não há uma dicotomia, né? Isso eu entendo bem, não é alguma coisa que está lá, ele já está apontando algo essencial para a gente pensar, né? Na nossa interpretação, na nossa escuta, na noção de inconsciente. Mas o que eu queria, né, ouvir você um pouco, o que é que preserva, o que é que, quando se pensa essa clínica, essa articulação entre primeira e segunda clínica, o que é que se preserva, o que é que não se preserva, o que é que continua, o que é que não continua. Quer dizer, entendeu? Essa é uma questão que eu vivo me provocando, né? Essa articulação, porque eu percebo bem que uma não está separada da outra, eu percebo que há todo um primeiro momento, né? Todo um momento da clínica que você não vai realmente ser a primeira clínica, não é? Mas, de qualquer maneira, tem aí um impasse que eu gostaria, talvez você, com sua, né, já com sua trajetória mais avançada, poder falar um pouco dessa, o que se preserva e como se preserva dessa primeira, né, com a segunda clínica, tá? Era isso. Obrigada. Não, Liege, eu que agradeço, Gleice. Vou tomar a palavra aqui, porque Liege está trazendo aqui umas considerações muito importantes, né? E no frescor das suas pontuações, Liege, e não se trata aqui, né, de clínica mais avançada, é com a clínica de cada um, mas eu vou aqui me servir de uma supervisão de um caso clínico e vou pedir à Madame Rose Paul Wissinger-Guerrat, que é minha supervisora na época, e escutando um caso que eu apresentava, o que resposta ela me deu em relação à minha paciente. Então, ela me dando uma supervisão, ela me dizia o seguinte: é preciso que você a faça entrar no processo analítico, entrar no inconsciente, analise os sonhos dela, religue, faça com que ela desenvolva suas associações, com que ela busque sua verdade, que ela se interesse pelos seus sonhos, que ela
ela se apaixone pelo seu inconsciente. Então, eu lhe respondo a partir de uma supervisão com Rose Paul Vinsinguerra, eu nunca sei pronunciar o sobrenome dela. Como é que é, Marie? Rose Paul Vinsinguerra, que é uma clínica, uma pessoa que eu aprecio muitíssimo o ensino dela, muitíssimo a clínica dela, super atuante na escola da causa, e aqui essa supervisão, no momento da supervisão, quando era uma análise que se inicia, foi isso aqui que a Madame Rose Paul me deu como consignas. Eu não sei se lhe ajudaria, mas aí eu aqui fiz um apelo a um outro, no sentido de poder trazer uma contribuição que, para mim, foi muito importante. No momento, e eu perguntava a ela, mas como é que fica isso? E a questão do gozo, a questão do S1, ela disse, nada para agora. Então, entendi. Eu acho que é como eu estava construindo mesmo. Pergunte a ela por que é que ela se casou com esse homem, o que é que ele era para ela, se interesse pelas formações do inconsciente dela, por que sua escolha, o sentido, que ela se interesse com o sentido, que foi isso, está aqui o que ela me disse nesse momento, e eu tinha a sua dúvida, mas como é que fica a questão do gozo, do S1, ela nada para agora, primeiro, que ela entre em análise, porque se não tiver análise, não tem nada da segunda clínica para ser feita, foi isso. Eu vou dizer a data, dessa supervisão, 28 de setembro de 2020. Tá vendo? Isso aí. Sara? Respondido. Tá? Foi ótimo, foi, Liege. Eu também adorei. Muito bom, Beth. Perfeito, perfeito. Ajuda muito, ajuda muito. Boa noite, parabenizando também a Elizabeth, excelente transmissão, aprendi bastante, e também a Gleice. Agora eu gostaria não comentar nenhuma parte do texto, mas assim, lembrar a Gleice para ela nos contar a experiência dela em duas línguas, né? Tanto alemã como na francesa, me parece. Viu? Isso. Seria isso. E se der tempo, não sei se tem alguma relação, a Elizabeth comentar alguma coisa, poderia comentar, quando ela diz, né? Ela nos lembra, a resistência é do discurso e não do analisante. Sim. E aí, na hora, me veio, né? Ela deu exemplo do significante, significado e a barra, né? E na hora me veio, e não me recordo agora onde foi, que Lacan nos diz assim, a resistência é sempre do analista, Sim. Entendeu? Então, se houver tempo, se puder fazer algum comentário. Claro, muito importante o que você traz, Sara. Você vou dar primeiro a palavra à Gleice, não é? E depois eu posso dizer rapidinho sobre isso. Tá, eu agradeço. Então, bom, a minha primeira análise eu fiz quando eu ainda não falava muito bem alemão, então foi uma experiência assim, muito interessante, porque era uma análise cheia de perplexidade e era uma análise feita com um analista que era kleiniano, né? Mas, mesmo sendo kleiniano, era um analista que sabia fazer os cortes e ele conseguia manejar bem isso. Então, tinha momentos assim, e isso aconteceu exatamente isso que Beth disse, Beth. Essa coisa quando você está fazendo análise noutra língua, bom, o inconsciente é sempre o outro, né? É sempre estrangeiro. A língua do inconsciente é sempre estrangeira, né? Você está sempre nessa posição de exilado aí, em relação ao outro, né? Então, eu acho que, mesmo fazendo em português, eu acho que isso acontece. Só que isso se reforça mais quando você faz uma língua que você conhece menos. E eu achava interessante porque, em momentos-chave, ele dizia, agora você vai falar em português, né? E aí ele não entendia nada, então não tinha assim, o sentido não era ele entender o que eu estava falando, embora ele fosse kleiniano, né? Então foi uma experiência inusitada. E eu cometi uma falha agora, hein? Desculpe,
Eu me dei conta agora. A minha outra análise foi, apesar de ser um analista francês, eu fiz em espanhol, em castelhano. E aí, para mim, aí era uma língua estrangeira, mas também é uma língua estrangeira que é a língua da minha mãe, né? Então, o que eu queria dizer é o seguinte, é que eu não sei, sabe, Karina, se acelera alguma coisa, mas eu queria reforçar isso aí, que quando você faz análise, a língua é sempre do outro. Então, não sei se a gente poderia dizer que avança mais quando você faz uma língua estrangeira, né? Mas foi uma experiência inusitada nesse sentido, né? De como você fazer numa outra língua coloca você diante dessa língua do outro nessa posição mais não de alienação, mas de separação, né? Mas também não podemos dizer que, então, as melhores análises são feitas quando a gente faz uma língua estrangeira, né? Eu acho que a gente não pode dizer isso. Isso é um equívoco, né, Gleice? Seria uma deturpação do que a gente está trazendo aqui, né? Isso, exatamente. Tá, obrigada, Gleice. Sara, em relação a essa questão da resistência do discurso, tem a ver, sim, com o que Lacan reescreve, o signo saussuriano, na instância da letra, onde ele coloca o significante em cima da barra e o significado embaixo da barra e a barra, porque em Saussure essa barra era maleável e Lacan diz que não, que há uma barra que separa, são duas cadeias diferentes, um eixo sintagmático e um eixo paradigmático, e que tem uma resistência assim para que um significante possa perfurar essa barra e produzir um efeito de sentido, ou como metáfora ou como metonímia. E Lacan avança muito nisso, e num sentido que eu vejo mais como uma provocação, como uma forma de furar mais ainda essas análises entendidas como análise das resistências, análise do caráter, quando ele pronuncia essa bomba de efeito retardado, a resistência é do analista. Essa resistência, no final das contas, é do ego do analista, é um analista que está ali como ego e não como escuta, não é? E está muito mais como ser do que ele. Gleice vai trabalhar muito isso, porque ele traz muito isso na direção da cura, e ele diz que a resistência é do analista. Eu estava procurando aqui. Não. Ele mandou mensagem falando assim: o que tu acha de tu voltar a 48? Ele mesmo falou. Eu estava procurando aqui, Sara, mas acho que eu não vou encontrar o momento que aqui no Seminário 1 ele abre o diálogo com os participantes e um dos analistas diz a ele que tem ódio dos analisantes, tem vontade de xingar quando eles estão perto de chegar a se aproximar da verdade, e que vem uma resistência, que eles o chamam de estúpido, tal, e Lacan fica horrorizado com isso. Isso aqui é uma passagem, eu não consigo localizar assim, estando aqui nesse momento, mas está aqui no Seminário 1, e Lacan pergunta, é isso que você pensa mesmo? Você pensa isso mesmo dos seus analisantes? Então, uma passagem como essa serve, que está aqui, está no Seminário 1, sim, para que a gente possa compreender essa formulação posterior de Lacan, que a resistência é do analista. A resistência do analista, que se sente ofendido, não é, pela resistência do discurso do paciente, não é? E assume um lugar que não é desse lugar que alguma coisa vai poder ser construída, que se vai poder avançar, né? Lembra até a questão pedagógica, né? Que totalmente. Porque Lacan, né, vai para o campo freudiano. Exatamente, para sair da pedagogia, né? Que Lacan, nesse sentido, ele sempre foi uma voz que se levantou contra os autoritarismos, os totalitarismos, né? Nesse sentido, ele é nietzschiano, né? E o tempo todo, no Seminário 1, no Seminário 2, é Lacan clamando
contra o autoritarismo e contra o totalitarismo. Isso é incrível nele, o tempo todo. Isso. Ele sempre foi alguém muito avesso a esse tipo de condução. Obrigada, Gleice, você está aí? Nada. Gleice? Cristina, isso é um prazer, pode tomar a palavra, é porque como o Gleice estava aqui coordenando. Eu fui botar um casaco, que está muito frio aqui. Eu tinha caído, viu? Sim. Gleice, Cristina pediu a palavra, viu? Bom, Beth, muito boa a sua exposição, gostei muito, né? Bastante atual, apesar de pegar o Lacan, pegar Freud lá do comecinho e tal, e a gente poder pensar no nosso próximo encontro, né? O analista presente. Sim. Né? Acho que você traz muito bem essa questão, inclusive do eixo que eu trabalhei, que foi o analista no espaço de um lapso. Sim. Né? O analista enquanto furo, né? Né? Enquanto aquele que corta, como você traz, que Lacan, que Millet apresentou, né? Mas enquanto aquele que vai de encontro de encontro ao sentido, não vai no sentido do sentido, mas contra o sentido, né? E eu gostei muito disso que você falou, né, que o inconsciente é translinguístico. Né? Apesar de ter tido uma experiência, né, de análise em outra língua, né, e eu acho que há aí uma certa, digamos, um afunilamento, na medida que a gente não tem a afluência, né, a gente tende a ir muito mais ao ponto, né, do que quando a gente faz uma análise na nossa própria língua, né? Mas é interessante isso de ser translinguístico, porque eu fui, na minha primeira análise, né, que foi muito longa, eu fui buscar um significante na língua do analista, para dar conta de questões que eram minhas. Quer dizer, eu estava falando em português, né, o analista que era estrangeiro, e, no entanto, eu fui buscar uma palavra, um significante, inventei um significante na língua do analista, né? Quer dizer, é muito interessante isso que você traz, eu acho que é bastante importante a gente discutir isso em outros momentos mais, sabe? Porque é muito peculiar. Por mais que não seja melhor ou pior, mas é diferente. Eu acho que tem essa característica de você, por não ter a fluência da língua, você ter que, né, digamos... favorece a operação redução, né? Exatamente, favorece essa operação redução que você tem que fazer, porque você muitas vezes não sabe dizer, né? E você vai buscar e você espreme para ver se sai alguma coisa e sai, né? Acho importante isso. Era isso que eu queria falar. Muito bem, obrigada, Cristina. Gleice, a gente pode parar por aqui, já são 21h39, o que é que você acha? Você tá mudo o telefone. Tá mudo, Gleice. Isso que Cristina disse, só uma palavrinha em relação a isso. É isso mesmo, Cristina, quer dizer, a gente reduz mais o blá blá, né? Que numa análise que é na sua língua, que você domina, você tem mais tendência de ficar mais nessa, vamos dizer, encher linguiça, vamos dizer o outro, né? Ali, é como a Beth diz, né? É uma redução, né? Então, você mesmo se surpreende às vezes, né? Você queria dizer tanta coisa e, de repente, você chega lá e pá, é isso, né? Então, eu acho que favorece mesmo essa operação redução. Mas, bom, é isso. Gente, eu acho que a gente pode, então, a gente está, né, a hora já está avançando. Sim. Mais uma vez, né, Beth, muito obrigada aí pelos ensinamentos e muito obrigado pela rica conversação que nós pudemos ter aqui. Eu acho que esse é o sentido do nosso seminário, da gente poder ir se colocando e conversando, trocando ideias, e a gente também poder avançar, né? Porque quando a gente traz, a gente está num determinado momento de reflexão, e esse momento aqui também é um momento que a gente avança, né? Então, mais uma vez, muito obrigada, Beth, muito obrigada a todos, e então nos vemos na próxima, Gleice, e aí o texto...
Sim, eu Sim? também quero agradecer a você, a todos os colegas, a presença de todos, né? E vou aproveitar para lembrar, Gleice, que em julho nós não temos seminário, nós não estamos com outros compromissos no mês de julho. O próximo encontro será 23 de agosto e o tema será a interpretação por alusão, que será apresentado por Gleice, e o texto de referência é a direção da cura e os princípios do seu poder, que está nos escritos, é um texto de 1958. Obrigada a todos vocês pela presença, pelas intervenções, pela participação. Então, até a próxima. Então, boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite, até a próxima. Boa noite, Isabel. Muito bom, foi ótimo. Tchau. Boa noite, obrigada. Foi ótimo. Boa Boa noite, noite, gente. Boa noite. Tchau.